Olá! A nossa análise de hoje vai fundo numa pergunta que, olha, parece coisa de filme, mas que está sendo levada super a sério por economistas e até pelos gigantes da tecnologia. Será que a inteligência artificial pode mesmo ser o fim do capitalismo do jeito que a gente conhece? Ok, então vamos direto ao ponto, né? A pergunta é forte, é provocativa, mas não é ficção científica, não. É uma possibilidade econômica bem real. Tanto que gente do setor, tipo Elon Musk, já está falando sobre isso abertamente. Vamos entender o porquê disso. Para a gente começar, vamos ter uma noção do tamanho do problema. As estimativas, olha, as mais otimistas, falam que uns 30% dos empregos de hoje estão em risco por causa da IA. E as mais pessimistas, essas chegam a falar em 60% de toda a força de trabalho. É, é uma mudança numa escala que a gente nunca viu. E é aqui que está o pulo do gato, a grande diferença que muda o jogo todo. Pensa bem, no passado a tecnologia substituía músculo, sabe, o trabalho braçal. Agora a IA está começando a substituir cérebros, mesmo que em funções mais básicas. A gente não está falando só de atendente de fast food, a gente está falando de analista de dados, operador de telemarketing, até assistente jurídico. A escala é completamente outra. Num primeiro momento, a lógica parece bem simples, né? Menos funcionários é igual a menos custos. E menos custos, mais lucro. Para as empresas, essa automação toda parece o caminho de ouro para aumentar a eficiência, os ganhos. Só que tem um paradoxo bem aí. É aqui que a gente entra no centro da discussão. O que acontece quando um sistema que é todo focado em lucro, em eficiência, fica tão, mas tão bom nisso que acaba destruindo uma das suas peças mais importantes? O consumidor, aquele que tem dinheiro para comprar. Então o que a gente vê aqui é tipo um efeito dominó que parece inevitável. Primeiro passo, a IA pega os empregos. Segundo, os lucros das empresas vão lá para cima. Terceiro, o desemprego explode, vira um problema massivo. E aí vem o golpe final, o que derruba tudo. Sem salário, quem é que vai comprar? Ninguém. O consumo, que é o motor do capitalismo, simplesmente para. E isso aqui resume tudo de uma forma genial. É um ciclo que se cancela, entende? Pensa no dono de uma grande loja. Como é que ele vai vender os produtos dele se ele demitiu todo mundo e ninguém mais tem grana para comprar? O dinheiro se concentra tanto em um lugar só que ele para de circular na economia. Essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, literalmente. Se a base de consumidores some, todo o sistema de negócios que depende dela entra em colapso. Isso obriga a gente a repensar completamente o nosso modelo econômico, o que nos leva a imaginar uns futuros bem diferentes. Beleza. Então, se o sistema atual quebrar, o que é que vem depois? Vamos dar uma olhada em três futuros possíveis que já estão aí na mesa de discussão. Basicamente, são três caminhos principais em debate. Um futuro meio distópico, que estão chamando de tecnofeudalismo, uma solução bem radical, a renda básica universal, e uma ideia no mínimo curiosa, o emprego artificial. Vamos entender cada uma delas. O primeiro é esse tal de tecnofeudalismo. A ideia aqui é fazer uma comparação com a Idade Média, com os senhores feudais que eram donos da terra. Hoje, a terra é digital. Pensa só, se uma empresa quer vender qualquer coisa, ela precisa pagar para o Google, para a Amazon, para conseguir chegar nos clientes. A IA só ia deixar isso mais forte, concentrando ainda mais o poder e o dinheiro nessas poucas gigantes da tecnologia. O segundo cenário é a Renda Básica Universal, a RBU. A ideia aqui é bem direta. Todo cidadão recebe um dinheiro todo mês para viver, não importa se está empregado ou não. Para quê? Para garantir que as pessoas continuem comprando, consumindo e assim a economia não para de gerar. E aqui vem a parte mais maluca. Por que alguns dos caras mais ricos do mundo apoiariam uma ideia que parece, sei lá, socialista? A resposta é simples: autopreservação. Eles sacaram que para as empresas deles sobreviverem, eles precisam de gente comprando. A renda básica universal, que seria paga com impostos sobre os lucros gigantescos deles, seria um jeito de garantir que esse mercado consumidor não morra. E o terceiro cenário é o tal do emprego artificial. A ideia aqui é manter empregos de propósito, mesmo que a tecnologia já tenha tornado eles inúteis, só para manter as pessoas ocupadas e recebendo um salário. Parece meio absurdo, né? Mas olha só esse exemplo do Rio de Janeiro, que mostra que isso já acontece. Lá, a profissão de cobrador de ônibus foi mantida por razões sociais, por política, mesmo que na maioria das cidades grandes isso já não exista mais há muito tempo. Ok, a gente viajou por esses cenários futuros. Mas vamos ser sinceros. Será que isso tudo não é um baita exagero? Afinal, a gente já passou por outras revoluções tecnológicas, né? Será que dessa vez é tão diferente assim?
E é aqui que o debate pega fogo. De um lado, tem a galera que diz que dessa vez é diferente. Por quê? Porque a IA ataca o trabalho do cérebro, o trabalho cognitivo, coisa que nenhuma outra tecnologia fez nesse nível. Mas do outro lado, tem quem acha que a história só está se repetindo. Lembra dos luditas lá na Revolução Industrial que quebravam as máquinas? O medo era o mesmo. E no final surgiram empregos que ninguém nem sonhava que poderiam existir, tipo programador de computador ou piloto de avião. Agora, um ponto super importante. Essa mudança toda não vai acontecer de um dia para o outro. Leva tempo. Pega o mercado financeiro, por exemplo. Ele é todo baseado em confiança. Mesmo que uma IA analise dados melhor que qualquer humano, a palavra final, a opinião de um especialista tipo Warren Buffett, ainda tem um peso que não dá para substituir. Vai levar muito tempo até as empresas e o público geral confiarem 100% na IA para tomar decisões realmente importantes. E tudo isso nos leva para uma última questão, que talvez seja a mais profunda de todas. Se a automação chegar nesse nível que a gente está imaginando, o problema deixa de ser só sobre dinheiro, sobre economia. A conversa passa a ser sobre o sentido da vida humana. Pensa bem, por séculos, a nossa identidade foi amarrada no nosso trabalho. E aí, você faz o quê? É uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando conhece alguém. E se essa resposta simplesmente sumir para a maioria das pessoas? Como é que a sociedade vai se reorganizar? O que vai dar um propósito, uma estrutura para os nossos dias? E é com isso que a gente termina. Imagina só um futuro onde as máquinas garantem a nossa sobrevivência. A humanidade, talvez pela primeira vez, vai ter tempo de sobra para responder a pergunta mais antiga de todas. A questão não vai ser mais como a gente vai viver, mas sim por que a gente vive. E essa é uma resposta que nenhuma inteligência artificial vai poder dar para a gente.